Olá, bem-vindos ao BLT. BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, a teologia é aquele tempero que torna essa comida muito mais gostosa. E sempre uma boa teologia acompanhada de uma boa literatura. O BLT de hoje, na verdade, ele era para sair ao vivo, como estava saindo nas últimas semanas, mas infelizmente por uma condição própria, um conflito que houve entre o Facebook e a plataforma que eu uso de edição de vídeo não deu, então vamos gravar ela nesta hora e vamos evitar qualquer frustração. Este é um BLT especial, um BLT que está direcionado aos professores e por isso eu quero parabenizar os professores pelo seu dia. É uma grande alegria ser parte também. Eu já dei aula na rede particular como professor de ensino religioso e também dei uns pitacos como professor de física. E também eu fui professor do Seminário Teológico Batista do Norte de Minas entre 2012 e 2017. Também tive o privilégio de ser o diretor acadêmico. Então, assim, a educação, a parte de ensinar, está muito vinculada à minha vida, além de que eu sou professor de escola bíblica desde mais ou menos os 15 anos, desde os 15. Então, agora, são mais ou menos uns 20 e tantos anos dando aula na escola bíblica, quase 30, não, quase ainda, não vou chegar aos 30, mas estou perto dos 30 anos. Já posso pedir aposentadoria, será? Como professor de EBD? Enfim, mas o que eu quero falar hoje, justamente como professor, eu quero que nós possamos ver a didática de Deus. A didática de Deus é muito particular. Nós comumente vemos Deus como juiz, nós vemos Deus como pai, nós vemos Deus como rei, mas é raro ver Deus como mestre, a não ser Jesus, não? E nós temos até um hino que fala: Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Reconhecemos Jesus como mestre, mas às vezes olhar para Deus Trino como mestre não é assim uma coisa muito comum, não? O nosso jeito de falar, mas sim, Deus é mestre. Deus é tão mestre, é um mestre que fala para Adão e Eva. Adão mostra para Adão toda a criação e fala: Adão, você pode comer qualquer coisa, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deve ter apontado para ela, ter mostrado de uma maneira Adão reconhecia a árvore. Sabemos que Adão e Eva foram não alunos bons, eles erraram justamente na única prerrogativa negativa de Deus, foram expulsos do Éden. E ali então, nós vemos em Gênesis capítulo 3, verso 21, um texto, e a minha Bíblia sumiu nesta hora, mas nós podemos lembrar de Gênesis capítulo 3, verso 21, quando fala que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. É claro, nós vemos assim, Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, não tem nada demais, mas para vestir Adão e Eva com peles de animais, Deus teve que matar um animal, no mínimo poderia ter sido dois, ou mais, não sabemos, mas matou um animal. Deus é a primeira pessoa que oferece um sacrifício de expiação pelo pecado. É o próprio Deus que faz isso. Ensina a Adão como oferecer um sacrifício que agrade o Senhor. O próprio Deus fala: Adão, você pecou. Eu falei que se alguém pecar, vai morrer. Então, você não vai morrer, mas alguém vai morrer no seu lugar. Vai morrer no lugar da Eva. Então, esse animal morrerá no seu lugar e as peles dele vão te cobrir e a vergonha da tua nudez, a consequência do pecado será coberta. E o sentido da palavra expiação, perdão, no Antigo Testamento tem esse sentido de cobrir. E vem daquela ideia do Gênesis, quando Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Então Deus ensina Adão a oferecer sacrifícios. Por isso, quando nós vamos para Gênesis capítulo 4 e vamos para Hebreus capítulo 11, quando vemos o sacrifício de Abel e de Caim, Hebreus fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Mas é claro que era mais excelente. O sacrifício de Abel era o sacrifício dos animais. Ele oferece um cordeiro, ele oferece o fruto do rebanho. E foi isso o ensino de Adão e Eva com relação àquilo que eles aprenderam do Senhor. Então foi um ensino repetitivo. Deus ensina a Adão e Eva a oferecer sacrifícios de animais como oferta pelo pecado. Adão e Eva ensinam seus filhos e Abel repete o padrão. Então ali nesse ponto, Adão e Eva foram bons professores, foram bons mestres. Mas Caim reprova e na raiva da reprovação, Caim decide, ao invés de melhorar, matar o bom aluno.
e ficar ele então como o aluno ruim e falar assim, bom, eu sou o único, então Deus vai ter que aceitar a minha oferta e Deus fala de qualquer maneira. Não, Senhor, aqui não tem atalho, aqui no ensino de Deus, ele é ou segue o caminho ou não segue. Então Deus mostra para Caim justamente que Deus é um Deus das antigas, não? Um Deus que não aceita somente falar assim, mas o procedimento foi certo. Deus vai falar assim, não, procedimento e resultado tem que dar certo. Nós vemos isso mais na frente com o próprio Davi. Davi vai e tenta levar a arca para Jerusalém, e vai com a festa e tudo e tal, mas a arca não estava sendo carregada pelos levitas. Ela estava na carroça e, de qualquer maneira, estavam todos felizes ali, e a junta de bois empurrando aquela carruagem, e a arca junto, e ali então a arca vai, se mexe um pouco, balança um pouco, e vem Uzá e toca a arca, e aí nessa hora morre. Davi, depois, em Crônicas vai aparecer que Davi vai falar assim, olha, vamos fazer a coisa do jeito certo, porque nós fizemos de uma maneira errada e por isso o juízo de Deus veio sobre nós. Davi aprendeu a lição de um Deus mestre, e volto a dizer, em Deus, não é somente o procedimento, não é a intenção somente o que vale. O que vale é fazer a coisa da maneira certa. Procedimento, intenção, resultado. Em Deus, o processo completo vale. Nós queremos que Deus seja como hoje se fala muito, não? Na sala de aula. Mas, professor, o procedimento foi certo? Será que poderia? Eu tive um professor em mecânica dos fluidos que o meu procedimento da prova foi certíssimo. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito, menos o cálculo da área da tubulação. Eu lembro que era uma prova para calcular a bomba de uma tubulação de água. Eu calculei errado. A fórmula do cálculo da área, até hoje eu lembro, eu fui π diâmetro quadrado. Eu tinha que ter dividido por 4 e não fiz. Foi a primeira fórmula. Procedimento certo, isso aí errado, tudo deu errado. Eu tirei 0. Eu não reclamei. Porque se tivesse sido uma condição profissional, eu como profissional, como engenheiro civil, fazendo esse cálculo, e a pessoa tivesse errado, ele poderia ter me processado. E aí eu, enfim, não? Então, assim, é ensino de vida. O 0 nesse momento, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Sério. Foi ruim, não? Foi véspera de Natal, foi um Natal ruim, o Ano Novo, meu Deus do céu. Mas eu aprendi a ficar de olho nas fórmulas, ficar de olho no procedimento, ficar de olho nos detalhes. Então, você aprende errando, não? Então Deus faz isso também, vai ensinando as pessoas, vai mostrando às pessoas, Deus é pai, guia, mas todo pai é professor. Por isso que em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala para os pais que devem ensinar a lei aos seus filhos em todo tempo, em todo lugar, sem importar onde estiverem, e não importa a hora e a condição dos filhos, devem ensinar a palavra. Está em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, quando fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras que eu te ordeno hoje, as repetirás a teus filhos, estando no caminho, no andar, no levantar, e vais escrever esta lei nas portas, nas paredes da tua casa, para que haja um ensino contínuo da lei, para tanto pais quanto filhos lessem a lei o tempo todo. Lembre, naquela época não existia a Bíblia escrita como tal, eram rolos que estavam guardados, porque, claro, não havia imprensa, era difícil estar escrevendo o tempo todo. Era um povo alfabetizado, o povo sabia ler, sabia escrever, mas o acesso à lei era algo mais difícil por causa da própria natureza. Hoje nós vemos Bíblias em todas partes, vemos livros em todo lugar por causa da imprensa e tudo, mas naquela época era manual. Então, o procedimento era diferente. Então, o mais importante nesse ponto era memorizar. E para isso, essa memorização acontecia mais em casa. O trabalho dos pais, principalmente do homem, era quem devia incentivar os filhos a memorizarem os textos bíblicos. Vai aquela dica, não, para nós pais. Nós devemos investir na educação religiosa dos nossos filhos. Nós, quem deve ir na escola bíblica, o primeiro a estar pronto para ir na escola bíblica é o pai. O pai é quem leva, o pai é quem ensina. Pai, eu vou falar para você, procure ser professor de escola bíblica. E olha, não tem aquela coisa que escola infantil é só para mulher. Não, senhor.
Muito pelo contrário. Nossas crianças precisam de homens que ensinem crianças. Eu já ensinei crianças. Minha primeira escola bíblica foi com criança. É a experiência aí. Não, foi uma experiência boa, porque eu aprendi a tentar dar um ensino bíblico de acordo com as características de cada turma, de cada aluno. Foi bom, porque eu me achava muito sabido, muito sabidão, e ali eu aprendi que na verdade não sabia nada. E aí vamos para o nosso momento de literatura. Nesta hora eu quero recomendar para você um livro que ajuda muito para aquele que quer aprender a ensinar ou que quer aperfeiçoar seu ensino, mas não gosta de livros assim muito, como posso dizer, muito elaborado, com uma linguagem muito complicada, que é algo mais simples. Esse livro se chama Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. É um livro que, quando eu li, era da editora Vida. Não sei quem está fazendo isso agora, mas o livro Ensinando para Transformar Vidas foi um livro que, enquanto eu era professor de escola bíblica, todos falavam muito bem dele. Mas, quando eu cheguei no Brasil, foi que eu tive a chance de lê-lo, e certamente é um livro muito bom. Ele vai falar da didática de Deus, da didática de Jesus, e como nós podemos utilizar isso dentro da nossa sala de escola bíblica, dentro das nossas pregações ou do discipulado. Então, assim, não é somente para professor de escola bíblica, para todo aquele que queira ensinar. Aliás, isso nos leva a Jesus, não é? Jesus, o mestre. Jesus fala para os discípulos: olha, aqui o único mestre sou eu. Ele falou isso e até pediu que os discípulos não chamassem a ninguém de mestre, somente ele. Embora Paulo reconheça que tem ministérios de mestres. E o que Paulo quer dizer, sem contradizer Jesus, é claro, é que o mestre por excelência é Jesus. Ele é o mestre por excelência. E nós que almejamos o ministério do ensino, ou que ensinamos em outros âmbitos, em outros ambientes, nós devemos aprender com Cristo um método de ensino que transforma vidas, que vá além do simplesmente dar um conteúdo. É fácil dar um conteúdo, é muito fácil. Você pega uma revista escola bíblica, você pega um esboço de pregação e vai repetindo o conteúdo, vai, fala. Isso é normal, isso é comum, qualquer um pode fazer isso, é sério. Com um pouco de conhecimento você consegue fazer isso. Agora, transmitir a vida de Deus, transmitir o conhecimento na procura da transformação da vida, visando a transformação do ser e não olhando somente para que as pessoas falem: olha, que sábio, que inteligente, oh, que sabedoria. Isso somente com a graça de Jesus, no poder do Espírito de Deus. Nós precisamos, como mestres, aprender de Cristo justamente essa dependência do Pai. Jesus orava, sendo Deus. Jesus dependia do direcionamento do Espírito, sendo Deus. Se Ele fez isso, quanto mais nós? Quanto mais nós precisamos desse direcionamento divino, desse auxílio do Espírito, quantas vezes nós devemos ter a humildade de dizer: não sei. Jesus jamais falaria não sei, mas nós podemos dizer não sei. Não é uma questão de ignorância, tem perguntas que vão além do nosso conhecimento. E um exercício de humildade é justamente dizer: não sei. Eu posso pesquisar, eu posso perguntar, eu posso olhar mais na frente, eu posso dar uma resposta para depois. Isso não cria problema, isso não cria dificuldade, isso não torna uma pessoa menor. Claro, se ele vive o tempo todo falando isso, aí tem uma dificuldade. Então, o ideal seria a pessoa não fazer isso o tempo todo. O ideal seria a pessoa, em momentos de aperto, é melhor parar um pouco antes de falar qualquer coisa, antes de falar qualquer heresia. Lógico que é melhor, mas o obreiro tem que estar preparado. Então, o ensino, o preparo, ele é necessário. Nós podemos ter as melhores técnicas pedagógicas, mas nós estamos faltos de conteúdo, de nada serve. Por outro lado, nós podemos ter uma bagagem de conteúdo muito grande, mas com pouca técnica também não serve. Nós já tivemos professores muito bons, com um conhecimento altíssimo, mas com uma pedagogia, com um ensino muito fraco. Acaba então o aluno se frustrando, porque ele percebe que o professor tem a fonte do conhecimento, do saber, mas não consegue transmitir. Poxa, o aluno fica frustrado demais. Então, nós devemos aprender como professores, justamente como Jesus,
A simplicidade da fala de Cristo. Jesus poderia ter sido profundo na hora de falar, porque ele é a fonte da Bíblia. Ele é a essência, o verbo de Deus, é Deus encarnado. Jesus poderia ter feito um trabalho exegético profundo e poderoso. Poderia ter feito, poderia ter ensinado os discípulos com profundidade de palavras, com uma linguagem fortemente acadêmica. Não fez. Por quê? Por causa da natureza dos seus alunos. Por causa da sua simplicidade como Deus. Porque uma das coisas que Deus faz na Bíblia toda, e Jesus reforça isso, é que no meio da complexidade da vida, Deus sempre vai trabalhar na simplicidade, na essência do ser. Por quê? Porque quando a nossa vida, a nossa simplicidade, a nossa essência, ela é transformada pela vida de Jesus, as coisas complexas começam então a se desvendar. E nós começamos a perceber, no olhar de Deus, como as coisas vão tomando o seu lugar. E nós vemos como Deus começa então a trabalhar na nossa vida. O ensino, ele deve focar justamente na profundidade e manifesta na simplicidade. Sermos profundos e ao mesmo tempo simples, sem estar confundindo as pessoas com o uso de palavras que ninguém vai conseguir entender, ou com transformações, ou com concordâncias difíceis de aceitar. Mais do que a pessoa sair de uma aula de escola bíblica, ou de uma aula, ou de uma pregação dizendo, poxa, que profundidade, mas não entendi nada, a pessoa poderia, mas muito pelo contrário, dizer, olha, a pregação foi tão simples, o ensino foi tão simples que eu entendi tudo. Nós precisamos chegar a esse ponto. A profundidade do ensino deve ficar na área da pesquisa, mas na hora da apresentação ela deve vir recheada de simplicidade. Como é que Jesus conseguia falar para pessoas analfabetas, alfabetizadas, pessoas empresários, pessoas também reis, crianças e todo mundo entender Jesus? Simplicidade. Nós devemos aprender isso. E isso é um detalhe, me lembra, a professora que mais marcou a minha vida, foi a professora do segundo ano, Fundamental 1. Ela falou que ela era formada no Instituto Pedagógico. Para mim foi a primeira vez que eu vi a palavra pedagógico. Tendo 7 anos, eu lembro que eu repetia aquela palavra pedagógico, pedagógico, até chegar em casa e dizer, mamãe, papai, a minha professora é formada no pedagógico. Aí eu lembro que depois perguntaram, sabe o que é isso? Eu falei, não. Aí eu lembro que indo para um supermercado, a Universidade Pedagógica ficava nessa avenida, e ali falaram, é aqui onde essa professora estudou. Eu falei, Ali depois contaram que era questão de educação e tudo isso. Mas ela era uma pessoa que dava prazer de estudar. Aos 7 anos, na minha época, a criança já era alfabetizada. Na verdade, o processo de alfabetização começava cedo, começava aos 4. Eu comecei mais ou menos, eu lembro, aos 4 anos eu já estava começando a dar os primeiros rabiscos. Aos 5 eu já escrevia meu nome. Aos 6 eu já lia. Aos 7 vem mais aquela coisa de, você sabe, não? Entonação, as pausas, vírgula, ponto, interrogação, exclamação. Criar a leitura não mecânica, senão uma coisa entendível. Esse era o objetivo do segundo ano, na parte da leitura. A professora foi muito boa. Eu lembro até hoje que ela falava que na vírgula a pausa era curta, aí você contava até 1, no ponto você contava até 3, e assim, e nós fazíamos exercício, íamos lendo, 1, 2, 3. E assim nós íamos pegando o jeito de aprender, vírgula, ponto, a diferença, ponto e vírgula, tudo isso. Então, foi uma professora que marcou minha vida para bem. Muita coisa que eu aprendi, muito desejo de aprender foi com ela. Não que as outras, não estou falando mal das outras, entenda isso. Mas esta professora foi muito marcante. Eu tive outros professores, depois professores que vieram mais na frente também marcaram, principalmente no Fundamental 2,5. Eu gastaria o tempo falando de professores que ensinaram tanta coisa, inclusive coisas tão marcantes como olhar no microscópio, ver micro-organismos. Isso foi maravilhoso, fermentação, hormônios, experimentos de química, ver como uma vez um composto num tubo de ensaio saiu disparado e grudou na parede.
Foi um erro, não, do professor. O professor até brincou com isso. Ver como jogando uma gotinha de um líquido em outro, saíam pedaços de sólidos por causa das reações químicas, o sódio explodindo no contato com a água, coisas semelhantes. Foram coisas que marcam a vida, experimentos na faculdade, ensaios, coisas. Quando o ensino se torna prático, ele é marcante. Quando o aluno consegue enxergar as coisas, se torna muito marcante. Eu gosto da física porque meus professores conseguiram mostrar a física como algo palpável, vivo, real, com exemplos claros. A matemática foi igual, questões básicas da vida. Então, Jesus nos mostra isso também. Você vê que Jesus fala de parábolas, de questões corriqueiras. Parábola do semeador, parábola do fermento. Jesus anda sobre as águas, anda no meio, acalma a tempestade para falar da tempestade que tem na alma dos discípulos. Jesus fala de raposas, que eram muito conhecidos na época. Jesus fala do trigo do joio, que era um problemão naquela época. Jesus fala da parábola das redes, tendo discípulos pescadores. Jesus usa os elementos ao seu redor para tornar a pregação mais rica. Aplica, ilustra com questões assim. Dwight Lippmann Moody, um grande evangelista, ele era especialista nessa área. Inclusive, tem um livro somente das ilustrações que ele fazia nas pregações. Eu li um que eu achei muito engraçado, no livro desses que falava que Moody contava que o cristão deve ser tão desapegado como aquele que uma pessoa vai e pede uma comida e vai pegar uma coisa assim na cozinha e Satanás fala, olha, isso é muito, você vai entregar somente isso. E a pessoa fala assim, cala a boca, Satanás, que senão eu vou entregar a geladeira toda. É tipo assim, não? As ilustrações de Moody eram muito, muito reais, muito vivas. E as pessoas iam e ouviam por causa disso. Nós precisamos isso, esse elemento de Jesus, de ilustrar as coisas, de mostrar com questões que nós podemos ver, que nós podemos apalpar, que nós podemos relacionar uma com a outra. E na hora de fazer, nós podemos lembrar, olha, verdade, como aquela mensagem, como aquela aula. Nós precisamos fazer isso. Outra coisa que Jesus fazia era perguntas. Jesus gostava de perguntar. Alguém chegou para Jesus e falou, mestre, como vou herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, bom, o que está escrito na lei? Já de uma vez, devolve a pergunta. Alguém chegou e falou assim, Senhor, permite que meu irmão parta a herança comigo. E Jesus fala, quem me colocou por aqui como mestre, como juiz? Não, como juiz e partidor. De uma vez, pergunta, Jesus vai e pergunta. Ou dava um enigma para as pessoas, como Nicodemos, que chega para Jesus e Jesus imediatamente fala, olha, se não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. E ali então Nicodemo pergunta, como é que pode? Jesus fala, você é mestre de Israel e não sabe? Então Jesus era muito, muito rico na sua maneira de ensinar. Dava parábolas para as pessoas e desvendava o mistério da parábola para os discípulos. Jesus não tinha um método particular. Ele teve vários. Silêncio para Herodes, para mostrar que ele estava acima do Herodes. Enigmas para Pilatos, no sentido de que Pilatos ficasse ainda mais maravilhado. Acusou diretamente os fariseus, acusou diretamente os discípulos de incredulidade também. E foi assim. O ministério de Jesus é muito maravilhoso. Nós devemos aprender com ele justamente a maneira de ensinar. Professor de escola bíblica, professor na rede pública particular, irmão que você se esforça, irmã que se esforça por ensinar a palavra de Deus a seus filhos em casa. Nós temos um Deus que é mestre, um Deus que ensina, que tem prazer em ensinar. Olha a Bíblia, olha a lei, olha o Novo Testamento, as cartas. É muita coisa de ensino, é muito. E nós gastamos horas, dias, anos lendo a palavra de Deus e ainda nós encontramos uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós podemos pregar a mesma mensagem, o mesmo texto, aliás, umas 4, 5, 6 vezes e sempre encontraremos algo diferente. Algo que transforme, porque não dá para pegar somente um princípio e aplicar e falar que é tudo. Não. Nós precisamos isso. Voltar às Escrituras e ter esse prazer de ensinar. Meu sonho é que nós sejamos uma igreja que ensine, com ministérios prolíficos na área do ensino, em todas as áreas, em todos os aspectos. Uma igreja que ensina, uma igreja que cresce. E não há como, porque Jesus é o mestre.
Então, parabéns, professores, que Deus abençoe sua vocação. Estamos juntos para seguir instruindo esta sociedade, para seguir formando esta sociedade junto com os pais, numa sociedade que seja segundo o coração de Deus. Então, lembre o livro Ensinando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks. É um livro excelente para aquele que quer dar seus primeiros passos para ensinar. Tem outros mais profundos? Tem. Mas fique com esse. Isto foi BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Por aqui ficamos. Semana que vem temos mais. Por enquanto, só isto. Que Deus abençoe. Tenham uma boa semana, um bom dia. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Lembre, se a Bíblia é o nosso alimento que ela é, a teologia é o tempero que torna essa comida muito mais gostosa. Até mais. Que Deus abençoe. BLT termina por aqui. E antes de concluir, me permita lembrar, o BLT sai pelo Facebook, por este canal Facebook, por este canal do YouTube e nas plataformas do BLT, tanto em Spotify como em Deezer. Também em Twitter, no meu Twitter às vezes eu coloco. Mas faça parte, se inscreva e coloque aí as atualizações para que você receba, não somente isto, BLT é somente uma parte pequena. No YouTube nós temos devocionais em português, devocionais em espanhol, estudo do Apocalipse, estudos da vida de Jesus. Nós temos várias coisas também, então não perca nada. Se inscreva também no canal do YouTube, no Spotify, no Deezer e aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe. Agora sim, isto foi BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Até mais.